Fala, meus amigos, beleza? Por aqui, Adilson Leôncio do canal Dicas do Leon. Vamos aqui pro nosso primeiro compromisso do dia, trocando uma ideia. Eu quero falar com você hoje sobre reforma. Quando que foi o ano em que eu mais ganhei dinheiro com reforma? O ano que eu realmente passei a dar valor na reforma de cadeiras. E na verdade não foi assim porque eu decidi testar, não, porque antes eu só dava valor a peça nova, fabricação, e eu não dava muita bola para reforma de cadeiras, até que lá em 2020 eu sofri um acidente de moto e aí eu amputei esses 2 dedos aqui, ó. Quem já me acompanha há um bom tempo no canal, eu já contei a história já, né? Como é que foi que eu amputei esses 2 dedos. Foi um acidente de moto. E aí eu acabei perdendo esses 2 dedos aqui. Nessa época, eu já fabricava cadeira há muito tempo, mas eu fazia reforma só para atender o cliente mesmo. Eu não, para ser sincero para você, eu não gostava de reforma. E em 2020 começou a pandemia. Eu me acidentei no dia 19 de janeiro de 2020. Foi no começo da pandemia e vocês sabem que a situação da pandemia ela se escalou muito rápido e a situação foi ficando ruim assim de repente. Eu fiquei, né, depois da cirurgia que eu tive que amputar o dedo, eu fiquei aí 3 meses parado. Eu tava prestando serviço, montando fábrica de ração, né? Vocês sabem que eu trabalho com manutenção industrial também há um bom tempo e eu já tive metalúrgica. Tenho uma empresa ainda de manutenção industrial e nessa época eu tava montando fábrica de ração para gado. E então, ou seja, né, eu não tinha carteira assinada e fabricava minhas cadeiras ainda, mas eu tinha reduzido um pouco a fabricação de cadeira porque eu estava pegando bastante montagem de fábrica, que na época estava dando um retorno maior. Mas a cadeira eu nunca parei com ela. Resumindo, né, a pandemia veio e eu me acidentei bem na mesma época. Eu tinha uma reserva, eu não costumo ter muito dinheiro guardado, porque eu sempre tô reinvestindo em alguma coisa. A cadeira tá me dando dinheiro aqui, eu já pego dela, eu tento devolver para ela mesmo, tanto fabricando uma peça nova, ou se eu vou comprar algum tipo de equipamento ou máquina, que eu vou fabricar uma peça que eu não costumo fabricar, que vai poder abrir um pouco mais o leque, eu sempre reinvisto. Então eu sempre estou reinvestindo as coisas. Então eu não tenho um capital guardado para falar, não, se eu tiver um imprevisto, hoje eu tenho, na época eu não tinha. Se tiver um imprevisto, como é que vai ser? Fim por fim, cara, de repente assim eu me vi parado em casa, desempregado, a pandemia, a coisa só desgraça, só tragédia na televisão e gente morrendo. E eu sem uma fonte de renda, assim, porque as coisas sempre giraram em torno da minha mão de obra, do que eu faço. Tanto na fabricação de peça, quanto na parte de manutenção industrial. Então tudo é um trabalho manual, né? A parte de manutenção industrial eu não trabalho sozinho, mas a parte mais técnica sou eu quem faço, então tudo circula em torno de mim. Então se eu parei, tudo para. E aí, meus amigos, o que eu fiz? Eu entrei assim numa depressão, não digo que depressão, mas eu fiquei em estado de choque, porque de repente você amputa 2 dedos da sua mão e no pós-cirúrgico minha mão ficou assim, muito dolorida. Eu achei que nunca mais eu iria conseguir fazer um trabalho manual, sabe? E aquilo ali pesou muito pra mim, eu senti muito. E foi aí que eu tive uma experiência poderosa com Deus, assim. Deus falou comigo
igual eu tô falando com você aqui nesse vídeo, eu nunca tinha vivido nada parecido com aquilo, de ter uma experiência poderosa com Deus assim, né? Nesse dia eu tive a certeza que Deus existia, porque é muito difícil as pessoas falam que tem fé, e isso e aquilo, mas quando você tem a certeza que Deus existe, que Ele cuida de você e que Ele ama você, aí a coisa muda. Nessa experiência Deus falou comigo, né, em vários aspectos da minha vida. Eu entendi, né, o acidente, tudo. E aí, o que eu pensei, né, depois disso? Falei, vou trabalhar com o que eu sei fazer, que é com cadeira. Rapidão assim, né, do acidente de 19 de janeiro, passou 3 meses, eu já estava fazendo minhas primeiras peças. Eu sempre tive armações em casa, porque às vezes um cliente combina com você, pega a sua armação, você vai lá, busca a armação, leva para reformar. Aí ele muda de ideia, não vou mais reformar não, ou ele compra uma nova e te passa a armação velha, ou a pessoa fica de dar entrada depois, você já tá com as armações e aí ela desiste da reforma. Isso é normal de acontecer. Por fim, eu tinha umas armações em casa, eu reformei essas armações, pintei elas e comecei a tecer de novo, né, me adaptando, porque eu tinha perdido 2 dedos da mão. Já te adianto que eu não tive dificuldades com isso, porque eu tive assim uma recuperação extraordinária. Deus, ele me favoreceu muito nisso. Então eu tive uma recuperação extraordinária nessa época, e isso foi assim, alavancou a parte de reforma, porque eu comecei a divulgar bastante. Eu vi que tinha um nicho de reforma que ninguém gostava de pegar, que as pessoas não davam importância para ela, que era nas cadeiras de jantar. Sabe aquelas cadeiras industrializadas que o pessoal compra na loja, né? Paga baratinho nela e logo ela já danifica e as pessoas já descartam ela. O que eu fiz? Eu desenvolvi algumas formas de reforçar a estrutura dela, pintar numa cor diferente, colocar uma fibra sintética em uma cor diferente para agregar valor nela e revender isso. Na minha cidade, como eu te disse, os fabricantes de móveis, eles não gostam de pegar reforma, que o pessoal dá valor para a fabricação de peça nova. E aí eu fui seguindo essa linha. Eu falei, eu sempre tive esse raciocínio. Eu falei, eu não posso ser igual a todo mundo, fazer o que todo mundo está fazendo. Eu quero fazer algo inovador, algo diferente. E aí eu comecei a fazer vários modelos diferentes de reforma de cadeira. Só que as primeiras eu comprava no ferro velho, fazia e revendia. Comércio tudo parado, época da pandemia, e eu nadando de braçada assim, sabe? E pegava trabalho de reforma e uma atrás da outra, eu não tava mais vencendo. Pra você ter ideia, eu agendava trabalho, passava aí 2, 3 meses para eu poder entregar até a reforma, porque eu tava com muita cadeira. E as pessoas ficando em casa e eu naquele gás, porque pandemia, tudo fechado. E as pessoas começaram a reformar uma coisinha aqui, reformar uma coisinha lá. As lojas de ferro fechadas. Então, o que eu fiz? Eu decidi não ficar investindo em peça nova, até mesmo para eu não ter que... para não acontecer de eu colocar o dinheiro na peça e depois não ter onde vender, porque só estava dentro de casa mesmo. E enfim, foi aí que eu vi que dava para virar as coisas só com reforma. Reforma você usa o quê? Você usa um ferro quente, uma tesoura. Se você tiver uma inversora de solda, beleza. Se você não tiver, qualquer lugar, você só vai precisar de fazer um pontinho de solda ou outro. E aí, meus amigos, eu embalei nesse negócio de reforma. Eu passei 2020, 2021 até o final de 2022, basicamente só dando foco em reforma, porque eu pego a peça do cliente, pego uma entrada com ele, compro o material, desenvolvo o produto, entrego e recebo. Esse fluxo, quanto mais rápido você manter ele entre pegar, reformar e entregar,
isso vai gerando fluxo de caixa na sua empresa. Você tem que entender isso como empresa para você levar as coisas a sério. Você ficar levando só como um hobby, beleza, né? É uma opção. Mas quando você leva a coisa a sério e você dá valor a esse fluxo de entrada e saída de peça pronta, você vai ver o quanto você vai avançar. Então, meus amigos, a reforma dá dinheiro sim. Tenta optar por trabalhar com coisas que ninguém está fazendo. Você ser mais um do mesmo, você vai ter serviço também, porque tem espaço para todo mundo, mas a inovação também é um diferencial. Uma das coisas que o cara também não pode... A pessoa que desiste de trabalhar com móveis artesanais ou que começa e sai criticando é quem trabalha sem planejamento. Você vê, época de pandemia. Se eu pegasse o pouco de dinheiro que eu tinha e saísse investindo em um monte de peça nova, fabricando e tal, eu ia vender na onde? Se as pessoas também estavam retraindo dinheiro. Só que eu costumo falar, no mundo inteiro as pessoas vão sentar. E se a pessoa tem uma cadeira que já está ruim na casa dela e ela está numa época de economia, ela vai dar preferência por reformar. E o lucro da reforma, ela dá, se não dá igual, ela dá muito parecido com o lucro que você tem na fabricação de peça. Porque você aproveita uma peça que já está pronta e você consegue tirar um lucro bacana nas suas peças. Esse era o vídeo de hoje, obrigado por acompanhar até aqui, valeu e até mais.